Você sabia que pode resolver suas questões jurídicas nomeando uma pessoa de sua confiança e do opositor para dar uma decisão? E que essa decisão tem a força de uma sentença de juiz? É o que você vai saber agora nessa entrevista em Doutor, por favor. Agora, sobre a arbitragem, que é um assunto muito interessante, nós sabemos assim, que hoje em dia muitas empresas, né, elas preferem, assim, nos seus conflitos, usar a arbitragem do que o sistema judiciário. E também é um sistema muito usado entre pessoas das classes mais altas, elas têm evitado ir ao judiciário. Mas é um procedimento que em muitos países é muito comum, no Brasil nem tanto, né? E as pessoas não conhecem bem como funciona. Então, como funciona desde o início um sistema que vai levar a uma arbitragem? Como começa o procedimento da arbitragem? Bem, a arbitragem, ela sempre, para que ela venha a existir, é necessário que as partes tenham previsto, eleito esta solução de conflitos para o seu contrato. Como você disse, é muito comum nos contratos empresariais. Nos contratos da construção civil, a arbitragem é majoritária, inclusive naqueles envolvendo obra pública. Também nos contratos de empréstimo internacional, nos contratos societários, é muito comum a arbitragem. Por quê? Porque ela é rápida, porque ela pode ser sigilosa, o que é importante para muitas, para o segredo empresarial, segredo industrial, não é? Mas como é que ela começa? Bem, é preciso que exista no contrato entre as partes há uma previsão delas elegendo a arbitragem como forma de solução. Normalmente, se essa escolha da arbitragem é anterior ao surgimento do conflito, como eu disse, o mais comum é que ela conste dos contratos, todos os contratos aí de obra pública têm uma cláusula compromissória, ela é prevista numa cláusula, conhecida como cláusula compromissória, por intermédio da qual as partes elegem a arbitragem como forma de solução de conflitos surgidos naquela relação, naquele contrato, excluindo, portanto, o Poder Judiciário. Quando as partes escolhem a arbitragem, elas excluem a possibilidade de levar aquele litígio ao Poder Judiciário. Essa é a escolha prévia. Também pode acontecer que as partes não tenham feito essa escolha prévia, mas, surgido o conflito, bem aconselhadas pelos seus advogados, elas resolvem levar a solução à arbitragem. Se faz um contrato, um outro documento, que a lei chama de compromisso arbitral, no qual as partes que já têm um conflito, elas descrevem qual é o conflito, elegem a arbitragem, já escolhem o árbitro, já estabelece se essa arbitragem vai ser feita por intermédio de uma instituição arbitral, normalmente conhecida como Câmara de Arbitragem, ou se será uma arbitragem ad hoc, o que significa que as próprias partes vão escolher o árbitro, vão estabelecer o procedimento, etc. Então, se a arbitragem é levada a uma instituição de arbitragem, ela se inicia sempre quando há uma previsão contratual e não uma cláusula compromissória e não um compromisso arbitral, pela provocação de uma das partes. Uma das partes requer a instituição da arbitragem. A Câmara de Arbitragem vai verificar se de fato foi ela a escolhida pelas partes, vai chamar a outra parte, vão ser escolhidos os árbitros, ou escolhido um árbitro só, se vai estabelecer qual é o conflito a ser resolvido, né? num termo conhecido como termo de arbitragem, que as partes estabelecem ali, ao invés de fazer uma petição inicial, contestação, não, primeiro estabelece qual é o objeto do conflito, e depois as partes vão apresentar seus arrazoados, os árbitros vão determinar a realização de prova, vai ter audiência, se houver necessidade
realização de prova e, finalmente, vai ser proferida a sentença. Para quem conhece o processo judicial, sabe que é mais ou menos assim que tramita o processo judicial. No entanto, com uma grande diferença, que é o tempo que se consome. Outra grande diferença é que, contra a sentença proferida no processo arbitral, não cabe nenhum recurso. Se as partes fizeram um compromisso arbitral, quer dizer, elas tinham um conflito, e aí resolvem escolher a arbitragem como forma de solução, elas, com este documento, já requerem, em comum acordo, a instauração do procedimento arbitral na Câmara Arbitral que escolheram, e aí o resto, o desenrolar se dá, como eu disse, as partes vão apresentar seus arrazoados, o árbitro vai verificar se há necessidade de prova, vai determinar a realização de prova, a audiência e, finalmente, sentença. É sempre as sentenças arbitrais devem ser obrigatoriamente escritas e, quando provenientes de uma instituição de arbitragem, há um grande cuidado que ela cumpra todos os requisitos legais, para que ela seja válida, para que ela seja efetiva. Essa é uma das muitas vantagens de se usar uma instituição de arbitragem para ancorar, para desenvolver o procedimento arbitral, melhor do que aquele feito pelas próprias partes. Ufa, de novo. Professor, e quais as leis que são seguidas na arbitragem? As pessoas podem escolher. Muito boa a sua pergunta, porque aqui entra um outro campo de escolha da arbitragem que é mais restrito no Poder Judiciário. Bem, primeiramente, é preciso dizer, como eu já, aliás, havia feito, de que existe uma lei de arbitragem no Brasil que estabelece alguns requisitos mínimos. Por exemplo, eu acabei não mencionando isso, que as partes que escolhem a arbitragem devem ser obrigatoriamente partes capazes, né? Que o objeto do conflito tem que ser um direito disponível, isto é, não pode ser a respeito da capacidade intelectual, capacidade humana, direitos personalíssimos, tudo isso está fora da arbitragem. Então, a grosso modo, nós poderíamos dizer que são conflitos que, direta ou indiretamente, têm expressão financeira, monetária, né? Então, são chamados de conflitos disponíveis, tá certo? Então, essa lei estabelece o regramento para que a arbitragem seja válida no Brasil. No entanto, as partes têm a liberdade de escolher qual a lei que vai reger aquele conflito. Até podem ser costumes, por exemplo, como os costumes do comércio internacional. Pode ser um regramento particular de um clube, de uma instituição, que servirá de fonte para ser aplicado naquele caso, e bem como o procedimento, quer dizer, como o processo se desenvolve, também é de escolha das partes. Ou é o regulamento da Câmara, que elas escolheram, ou é aquilo que elas próprias estabeleceram de regramento do processo. O que eu quero dizer? Numa arbitragem, não se aplica o Código de Processo Civil, que é o código que se aplica nos conflitos cíveis, né? Portanto, de direitos disponíveis, no judiciário. Não é? E também não há restrição de qual seja a fonte que o árbitro use para julgar, desde que seja aquela eleita pelas partes. No silêncio das partes, aplicam-se as leis brasileiras, tá certo? Na prática das arbitragens brasileiras, majoritariamente, as arbitragens são de direito, né? E aplicada à lei brasileira. É mais comum essa diversidade de leis ou costumes nas chamadas arbitragens internacionais, tá certo? Mas aquelas que são realizadas no Brasil, sejam ou não as partes nacionais,
o mais comum é a aplicação do direito brasileiro. Mas que fique bem claro que na arbitragem as partes têm liberdade de escolher as leis que vão ser aplicadas e que vão servir tanto para organizar o processo, quanto para o árbitro ou árbitros decidirem o conflito. Professor, em relação aos custos de uma arbitragem, né? Em geral, eles são maiores, menores do que de uma Ah, ação essa judicial? é uma questão muito boa. A professora, uma professora conceituada, conduz um grupo de uma faculdade igualmente conceituada, e ela fez já estudos muito interessantes sobre os custos da arbitragem comparados com os custos do processo judicial. Bem, a arbitragem, de saída, né, ela exige um desembolso maior. Né? Então, por isso é que é uma forma de solução que não deve ser aplicado em conflitos de pouca expressão financeira, ela sai cara. Né? Mas, em conflitos de valor elevado, ela, segundo esses estudos que foram conduzidos, etc., que são feitos aí reiteradamente, ela acaba se projetado no tempo sendo mais econômica que o processo estatal. Explico por quê. Porque quando você tem um litígio, sobretudo envolvendo questões patrimoniais entre empresas, existe uma dificuldade muito grande, que é a necessidade da empresa reservar patrimônio, reservar capital, para que, se vier a perder aquele processo, venha a ter como fazer frente a ele. Isso é muito normal nas relações negociais. Quem tem pendências geralmente acaba tendo uma limitação nos seus investimentos, no desenvolvimento do seu negócio, etc. Quando essa pendência no Poder Judiciário e pode demorar 5, 10, 15, 20 anos para ser solucionada, a perda de recursos e a perda de oportunidades para que aquela empresa ou empresas desenvolvessem atividades é muito grande. E este custo direto e indireto do processo judicial faz com que ele seja mais caro do que o processo arbitral, que é rápido e cuja solução não está, inclusive, exposta a recursos. Então, respondendo bem objetivamente falando, se você comparar os custos, as custas iniciais de um processo estatal e as custas iniciais do procedimento arbitral e aquela que se vai pagando ao longo do seu desenvolvimento, é mais caro o procedimento arbitral. Mas, se nós fizermos essa projeção no tempo, é possível constatar-se, para os conflitos de maior expressão financeira, que a arbitragem sai mais barata. Professora, a professora disse que uma sentença arbitral, ela tem uma força muito grande, que ela não pode ser objeto de recurso judicial, né? Então ela é definitiva. Isso. Mas não existe nenhum caso em que ela possa ser anulada, por exemplo? Ela Sim, é absolutamente, assim, definitiva ou tem algum tipo existe, de... sim, existem. É bom lembrar que mesmo as sentenças estatais definitivas, que são conhecidas como coisa julgada ou coisa transitada em julgado, também estão expostas a uma ação anulatória, que no judiciário é denominada de ação rescisória. Portanto, há situações excepcionais previstas taxativamente em lei que podem levar tanto à desconstituição de uma sentença estatal, depois que não cabe mais recurso contra ela, como pode levar à desconstituição de uma sentença arbitral. A ação contra as sentenças arbitrais chama-se ação anulatória, que é levada ao Poder Judiciário, primeira instância do Poder Judiciário. No entanto, as hipóteses de cabimento são muito restritas e elas dizem respeito não à qualidade, à justiça da decisão proferida. Isto
é impossível se modificar por meio de decisão anulatória. Essas hipóteses, desculpe, ação anulatória. Essas hipóteses de cabimento da ação anulatória são hipóteses nas quais ocorreram vícios processuais e vícios, sobretudo, do árbitro, de comportamento do árbitro, de desvio de comportamento do árbitro, de árbitro que atuou sem ter sido aquele escolhido pelas partes, uma arbitragem que tenha se realizado entre pessoas incapazes, uma delas é incapaz, uma arbitragem que tenha se realizado sobre um direito, uma questão de direito indisponível, que não é permitido pela lei brasileira. Então, são situações bastante pontuais, são 8 incisos só da lei, quer dizer, são basicamente 8 hipóteses de cabimento, e que não envolvem nunca a justiça ou adequação da decisão. Elas envolvem, todas elas, vícios relacionados à formação daquela sentença. Eu não sei se ficou claro para leigos, né? Que a gente acaba falando muito juridiquês para explicar. Seria o caso de suspeição do árbitro, né? Seria amigo de alguma das Isso, partes. suspeição, impedimento do árbitro, se ele tem um relacionamento com alguma das partes, como acontece com o juiz, que não pode atuar, o árbitro também não pode. E se ele atua, apesar dessa suspeição, desse impedimento, que é essa relação com uma das partes, mais íntima ou menos íntima, né, para ser sucinta, exatamente essa é uma hipótese de cabimento. Se o árbitro se deixou corromper, né, se ele praticou aqueles crimes que são crimes típicos de funcionário público, porque enquanto ele está atuando como árbitro, ele inclusive está submetido à legislação penal como se fosse um funcionário público, né? Se ele comete um desses delitos, claro que a sentença dele há de ser anulada, não é? Se, como eu disse, a arbitragem foi conduzida por quem não tinha sido escolhido para ser árbitro, ela vai ser anulada. Se a arbitragem tratou de um assunto que a lei não permite que seja por ela tratado, poderá ser anulada. Mas veja que são hipóteses muito restritas e sempre elas giram em torno da regularidade do processo arbitral e não do conteúdo da sentença. O conteúdo não tem como ser modificado por intermédio de uma ação anulatória. Ah, mas ela é muito injusta. Faz parte do jogo. Tem que Faz se parte do sujeitar. jogo ter uma sentença injusta, tanto de árbitro quanto do Poder Judiciário, até de árbitro de futebol, É né? verdade. Apesar do VAR. Professor, nós sabemos que existe a possibilidade de a pessoa que vai escolher o procedimento arbitral de determinar que ela seja feita em 2 instâncias, ou seja, primeiro um árbitro vai julgar e depois um grupo, né, um colegiado de árbitros, se pode recorrer para esse colegiado, né? É uma das hipóteses de escolha do procedimento. Agora, uma pergunta prática, que a professora tem uma experiência muito vasta trabalhando em câmaras internacionais. O nível de aceitação dessa primeira decisão, ele é mais alto do que no judiciário? Sim, primeiro eu quero deixar claro que é muito raro que a arbitragem seja submetida a 2 instâncias arbitrais. Isto é raro, né? É pouco comum. O que é comum é que as câmaras tenham, por exemplo, uma câmara para atuar, uma instância arbitral para atuar nas questões de urgência antes da arbitragem ter sido constituída, e que os assuntos de ordem procedimental, às vezes, podem ser solucionados pela própria instituição arbitral. Mas, enfim, só para deixar claro que essa divisão em 2 instâncias é muito rara, né? Mas pode acontecer, porque está dentro da possibilidade de escolha das partes. A adesão às sentenças arbitrais é muito alta, nacional e internacionalmente. É claro que, com o aumento crescente do número de arbitragem,
tem sido exponencial, né? Nós poderíamos dizer que foi progressão geométrica aqui no Brasil, né? É claro que começam a aparecer em maior número as execuções, que é o cumprimento forçado da sentença arbitral, assim como as ações anulatórias. Mas se for feito uma comparação entre o número de arbitragens e o número de execuções de sentenças arbitrais, bem como o número de arbitragem e o número de ações anulatórias, nós chegamos à conclusão que a adesão, o cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais ainda é muito maior do que acontece com as sentenças estatais. Mas, hoje, nós temos, sim, pelo crescimento da arbitragem no Brasil, nós temos um maior número de cumprimentos de sentenças, execuções de sentenças arbitrais. Mas enfatizo que ainda o número é bem pequeno se você comparar com o número de arbitragens realizadas. É porque você já começou de uma confiança, né, de um acordo prévio, né? Acho que isso aí influi muito, né? Exato, Professora, exato. Volto ao tema, quando as partes podem ter maior participação, quando elas podem escolher, elas têm uma tendência a se submeter mais àquela decisão. Ainda que a escolha tenha se limitado à escolha do árbitro, das regras, etc., elas têm um poder de participação muito maior do que no Poder Judiciário. É por isso, se você me permite um parênteses nessa pergunta, é por isso que nos próprios processos judiciais em andamento, há todo um estímulo para que as partes conversem e cheguem a um acordo, que é possível, no meio de um processo estatal, o que também tem acontecido com bastante frequência, felizmente. Oi, me chamo Carmelita, falo da cidade de São Bernardo do Campo. A arbitragem sai mais barato que um processo na justiça? Carmelita, eu até já adiantei aqui, não sabia que você ia perguntar. A arbitragem, normalmente, o desembolso para o procedimento arbitral se iniciar e se desenvolver é maior do que o desembolso que se faz para as custas judiciais. É maior. Não sai mais barato, pelo menos olhado sobre essa perspectiva. O que pode tornar a arbitragem mais barata é se compararmos o tempo que o processo judicial leva, em que a parte está tendo diversos custos, inclusive honorários advocatícios, com o tempo que dura uma arbitragem. Se levarmos isto em conta, a arbitragem pode sair mais barata, mas, imediatamente falando, ela é mais cara que o processo estatal. Meu nome é Paulo, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Se eu quiser trabalhar como árbitro, preciso me registrar em algum órgão? Oi, Paulo, que ótima pergunta. Não, árbitro não é profissão, né? Você é transitoriamente árbitro. Então, não há nenhum órgão público para que seja registrado, e isso é muito importante que assim se mantenha, porque senão passa a ser mais um serviço burocrático, o do árbitro. Como é que você se torna árbitro? Isso é uma questão de você estar no ambiente certo, né? Em que você desenvolve relações, em que a sua habilidade em determinada área fica sendo conhecida, e aí você pode ser escolhido como árbitro ou participar de um álbum, de uma relação de árbitros indicados ou sugeridos por uma instituição de arbitragem. Mas, basicamente, isso depende do seu desempenho profissional. Quanto mais você se especializa no assunto, em um assunto, ou na arbitragem e um assunto específico, e quanto mais você convive nesse meio, é que você gerará possibilidades de ser escolhido árbitro. Não tem curso e não tem órgão de registro. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Costa, sou de Diadema e gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. José Cavalcante. A pergunta é a seguinte: se existe algum órgão público de arbitragem para quem não tem condições financeiras de pagar uma arbitragem particular? Fica aí minha pergunta. Obrigado, boa noite.
Não, Tiago, não existe nenhum órgão público e, inclusive, há precedentes já de processos levados ao Poder Judiciário, que a parte alegava que não tinha condições de pagar os custos da arbitragem e que a decisão foi, bom, a parte tinha que ter pensado nisso antes de assinar um contrato com uma cláusula compromissória. Quer dizer, salvo se for um contrato que ela anule, porque ela foi constrangida ilegalmente a assiná-lo, não é? Quando se opta pela arbitragem, há de se ter em mente também os seus custos. Daí a importância da assessoria jurídica, né, dos advogados, porque tem que ser uma escolha consciente, porque uma vez escolhida, ela não se desata daquela escolha. Se a escolha foi consciente, foi livre, etc., não se desata. É, como nós costumamos chamar na área jurídica, um ato jurídico perfeito, é um contrato que tem que ser cumprido. E não existe, para essas hipóteses, nenhum órgão público que ofereça árbitros para quem não tem condições de pagar, nem que isente do pagamento de custas. Por quê? Porque se a situação das partes é esta, o adequado é que elas se dirijam ao Poder Judiciário e não façam uso da arbitragem. Ou, o que é melhor, usem do auxílio de um conciliador ou de um mediador para chegar a um bom acordo, tá? Mas não tem nenhum subsídio, nenhuma forma de uma arbitragem ser subsidiada pelo poder público para aqueles que não têm recursos. Então, lembrando aqui ao nosso público, né, que para fazer inscrição no nosso canal, se ainda não se inscreveram, ativar o sininho para notificações. Toda quinta-feira estamos trazendo um entrevistado, uma entrevistada que traz informações muito úteis, né? E também deixar o seu like se gostaram da entrevista, né? E lembrar que se algum termo mais difícil foi encontrado durante a conversa, nós temos um glossário, né, na descrição do vídeo com esses termos. Então não se preocupe quanto a isso. Nosso objetivo é que esse programa possa ser claro para todo mundo. A explicação da professora foi muito didática e eu acredito que todos assim puderam aproveitar bastante. Professora, foi um prazer muito grande falar com a senhora, né? Realmente uma satisfação muito grande mesmo. Tive o prazer de ter suas aulas, né, no 4º ano da faculdade, na área de processo civil, e prestava muita atenção e tive boas notas durante aquele período, devido à atenção especial que eu dava às suas aulas, né? Então, realmente é uma satisfação enorme. Eu sei que muitos colegas da Direito Sobrenado vão ficar muito felizes de vê-la aqui novamente, né, nos brindando aí com todo o seu conhecimento. Então, é claro que a professora hoje não está tão atuante profissionalmente, mas eu pedi assim, para deixar seus cumprimentos finais, se quiser deixar algum contato para as pessoas que quiserem perguntar mais alguma coisa, que eu sei que a professora prima assim, por estar sempre em atividade, né? É uma característica pessoal sua. Bom, o prazer foi todo meu. De fato, eu estou da faculdade aposentada desde fevereiro de 21, não é? E atualmente tenho muitas restrições em virtude do meu estado de saúde. Então, de fato, isso diminuiu a minha atuação, mas é sempre um prazer enorme falar sobre direito e, sobretudo, falar com ex-alunos, não é? E falar de meios de solução de conflitos de interesse. Então, primeiramente, eu gostaria de enfatizar muito que as pessoas sejam ou não do meio legal, né, que tenham ou não qualquer relação com o direito, procurem conhecer esse serviço público ofertado pelo Conselho Nacional de Justiça, que são os Sejusques. Isso é muito fácil de ler no próprio sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.
Todos os tribunais oferecem esse serviço, sejam os tribunais estaduais, sejam os federais, quer dizer, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, todos oferecem os serviços. Nem todas as comarcas têm, por exemplo, São Bernardo, São Caetano, Santo André e Diadema têm o serviço. Ribeirão Pires tem o serviço, falando aí do grande ABC, né? Mas não são todos, mas a maior parte tem. Procurem conhecer esses serviços antes de levar os seus conflitos para o Poder Judiciário. E eu estimulo também os próprios advogados que façam mais uso desses serviços, porque eles são muito baratos, não são gratuitos, mas são muito baratos, se comparado com o Poder Judiciário. A taxa de uma sessão de conciliador é R$ 76, quase. Baratinho. Atualmente vai subindo segundo o valor da causa, mas é muito pouco, e as pessoas que não têm condições, obviamente, estão isentas desse pagamento. Não é? Durante muito tempo foi gratuito, depois se estabeleceu um valor para minimamente remunerar aquele que atua, o profissional que atua como conciliador e mediador. Mas é muito fácil, é muito simples, né? Normalmente as pessoas são atendidas por estudantes de direito, né? Portanto, um atendimento já de quem conhece sobre o assunto que está sendo tratado, e é tudo muito rápido, barato, as pessoas podem ir diretamente, ou os seus advogados fazerem. Então, eu enfatizo como é importante conhecer esse serviço ofertado pelo Poder Judiciário, por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, que põe em evidência esses meios, esses métodos de apoio a uma solução amigável, alcançada pelas próprias partes. Então, contato. Eu vou deixar, embora não seja um e-mail, o endereço eletrônico mais profissional, eu acho mais fácil de ser entendido. Se bem que pode ser deixado aí no glossário, eu posso deixar o meu endereço profissional, não é? Mas eu deixo mais simples e depois posso, se você quiser, Sim. te dou também outros endereços eletrônicos. Coloca na descrição do vídeo. Oi? Nós podemos colocar na descrição do vídeo, né? Esse endereço profissional. Perfeito. Bom, mas o mais simples que eu ia dizer é beth.genari, que é meu sobrenome, GENNARI, @terra.com.br. Mas eu vou deixar depois para a descrição também o meu e-mail, o meu endereço eletrônico profissional. Mas é um prazer atender dúvidas de quem quer que seja, porque eu acho que a nossa função é disseminar conhecimento e que a população saiba dos direitos que tem e saiba como exercê-los. Sim, então, só lembrando que a professora nos encaminhou aqui um link do Conselho Nacional de Justiça, onde tem ali um FAQ, né, perguntas e respostas mais frequentes, que nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né, juntamente com o currículo da professora, o seu endereço profissional também, né? E lembrando também que temos o nosso glossário para aqueles termos mais difíceis que nós mesmos fazemos um acompanhamento, depois ouvimos, selecionamos aqueles que possam parecer mais difíceis e colocamos no glossário. Assim fica tudo muito bem claro e entendido. Então, mais uma vez, professora, foi uma grande satisfação. E aqui nós nos despedimos, né, com mais essa entrevista do podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas, né? E contamos com a sua presença sempre aqui neste canal. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever, se não se inscrever ainda, ativar o sininho para notificações, deixar o seu like, né? E até a próxima.